Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, o seu podcast, o seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje recebendo aqui Gustavo Cerbasi, autor, palestrante, especialista em inteligência financeira, sócio da Super Rico. Faltou alguma coisa, Cerbasi? Tem mais créditos aí que a gente pode colocar? Prazer estar com vocês. Na verdade, o currículo tem todo um volume de informações da base, da formação, mestrado. As pessoas falam, puxa, que formação completa, são 25 anos de carreira. Então, um pouquinho cada ano, a gente começou lá nas aulas, nas consultorias, palestras, depois os livros, digital. Hoje estou numa plataforma de planejamento financeiro, é a evolução da educação financeira sendo bem traduzida no meu currículo nesse tempo todo. Maravilha, e obrigado por você estar aqui, sempre muito bom poder receber nomes relevantes, importantes, trazendo conteúdo de qualidade para o pessoal que assiste a gente aqui no Papo de Dinheiro. Como a gente fala, né, educação financeira é primordial, é muito importante e não só, né, ter referências, né, mas também poder ouvir dessas referências algumas coisas que a gente precisa ouvir. Exato. E uma frase que eu gosto muito, e eu queria puxar para esse começo da nossa conversa, Gustavo, é que você fala que enriquecer é uma escolha, né? Isso. Por que enriquecer é uma escolha? Muita gente se questiona, poxa, mas eu escolho ser rico, mas não sou. Eu quero ser rico, mas não sou. Como que se dá essa escolha? Na verdade, o enriquecer, eu costumo dizer, enriquecer é uma questão de escolha. Na verdade, a qualidade das suas escolhas vai determinar se você terá um futuro próspero ou não. O que eu defendo nessa frase, ela é uma provocação intencional mesmo, é que existe método. Existe estratégia, as pessoas falam, eu quero ser rico. Não, você quer, você não escolheu o caminho de alguns sacrifícios, de se comportar ou agir diferente da maioria, ou de adotar um caminho que seja menos tradicional. Porque se a gente vive num país hoje, mais de 70% dos brasileiros adultos estão endividados, aquela velha lição, tipo, vida adulta, tô ganhando dinheiro, agora eu vou procurar uma forma de viver. As pessoas não têm uma estratégia vindo da escola do tipo, quanto você deveria gastar com o seu futuro, com a sua moradia, com o seu lazer. O vou viver normalmente começa numa visita ao banco, à cooperativa. Tipo, qual que é o meu limite para comprar o imóvel, já que todo mundo no começo da carreira não pode comprar um imóvel à vista. Então as pessoas vão repetir hábitos dos seus pais, dos mais experientes. Esses hábitos não têm sido bem sucedidos. A gente vê se a maioria está endividada, é porque esses hábitos não funcionam. Então, para enriquecer, eu preciso ter hábitos que não sejam os mesmos hábitos daqueles que financiam imóvel em 25, 30 anos, que não sejam os mesmos hábitos de escolher um estilo de vida baseado naqueles 7 preceitos constitucionais: alimentação, saúde, transporte, moradia, educação, lazer e segurança. Parece que eu cobri tudo. Não, você não cobriu tudo. A gente trabalha com planejamento no dia a dia, a gente percebe que as falhas no orçamento começam geralmente por eventos. Por exemplo, começo do ano tem carnaval, depois do carnaval tem Páscoa, aí o presente do Dia das Mães, presente dos namorados, comecei a namorar, rompi o namoro, uma festa. Então, o que não tem entrado no orçamento das famílias? O estilo de vida, a vida em si, porque as pessoas costumam enxergar um orçamento mensal. E no planejamento a gente costuma trabalhar um orçamento anual. Eu quero perguntar para as pessoas que eu atendo, por exemplo, qual que é o mês do ano em que mais pessoas da sua família fazem aniversário, porque esse é o mês que você vai gastar mais com presentes, vai comprar uma roupa nova, vai se deslocar para um aniversário talvez longe da sua cidade, vai ter um gasto maior. Se você não enxerga isso no orçamento, o seu orçamento aparentemente funciona porque cabe a prestação, o aluguel da casa, cabe a escola dos filhos, cabe o plano de saúde, mas você ignorou que o gasto com combustível não é uma média dos quilômetros rodados ida e volta para o trabalho na semana e ponto. Quanto melhor a sua vida, quanto mais você viver, mais gastos não planejados você terá. Então, escolha é você, primeiro, inverter a ordem das escolhas, a ordem das prioridades. Vamos entender que ao longo de uma vida, nós teremos orgulho daquilo que nós concretizamos, daquilo que nós vivenciamos. Alguns vão, talvez, pensar numa obra para terceiros, uma ONG, caridade, outros vão pensar num festival musical que foram, visitar a terra natal da família. Para cada pessoa é uma situação diferente, mas se eu não coloco isso como uma prioridade, todo o meu orçamento vai ser ocupado com casa, carro, plano de saúde e escola. Então, o que é inverter a ordem das escolhas? É eu começar a organizar meu orçamento pelos sonhos que eu quero concretizar. Puxa, mas eu ganho pouco. Não importa.
Você é pouco, você ganha pouco, mas você tem sonhos a realizar. Realizou sonhos, ou tem um projeto de poupar para curto, médio e longo prazo, isso já muda completamente a carteira de investimentos. Isso muda completamente a relação da pessoa com o mercado financeiro, porque o mercado financeiro normalmente lida com pessoas que não sabem o que querem da vida. E aí vem aquele carimbão, conservador, moderado, arrojado. Não, meu cliente não é conservador, moderado, arrojado. Ele é viagem internacional, escola dos filhos, sucessão, renda futura. E aí eu vou montar uma carteira associada aos projetos dele. Então, primeiro a gente monta os projetos. A gente separa uma verba também para qualidade de vida. Aí é um conceito que vem do esporte. Eu fui atleta, meus filhos são. E a gente sabe que para projetos de longo prazo você tem que ter alguma coisa que cultive a disciplina. Para ter disciplina, você tem que estar bem. Para estar bem, você tem que estar motivado. Para estar motivado, você tem que ter um consumo de algo que não seja o convencional. Para alguns é religião, para outros é esporte, para outros é família, mas você tem que ter uma verba para isso. E a solução para conseguir poupar para o futuro e ter qualidade de vida é adotar um estilo de vida mais simples do que você acreditava que podia adotar. Essa é uma escolha fundamental. Por quê? É uma vida mais simples, porém com mais qualidade de consumo, com mais esporte, cuidados pessoais, cultura e com mais concretizações. E aí vem um questionamento social importante, porque tem muita gente que quer oferecer para sua família o melhor que pode em termos de moradia e conforto, mas sabe que ganha pouco. Sabe que ganha pouco, mas quer o quanto antes antecipar algumas conquistas. Então qual que é o erro do brasileiro hoje? Talvez entrar no financiamento mais cedo do que deveria. Talvez assumir um aluguel maior do que poderia pagar. A pessoa vai dizer que é o mais barato que ela conseguiu. Cara, se o mais barato custa mais do que você pode pagar, você vai ter que dividir moradia. É algo que poucas pessoas gostariam de fazer, mas que na juventude, 2 casais recém-casados ou duas pessoas solteiras, isso pode funcionar bem e permitir fazer com que essas pessoas jovens não só troquem referências e experiências, mas diluam os custos iniciais nessa fase em que se ganha pouco e possam fazer uma poupança para, num certo tempo, combinando o valor de uma entrada com fundo de garantia, com crescimento de renda, talvez até dar entrada num financiamento ou num consórcio, um lance no consórcio, mas numa condição mais adequada para a aquisição da moradia do que aquela aquisição precoce. O erro do brasileiro hoje está em dar um passo maior do que deve no momento anterior ao que deveria. Não faz escolhas tão erradas assim, mas o timing é péssimo, isso faz com que as dívidas aconteçam antes das conquistas. E compromete praticamente todo o futuro, porque vai continuar perpetuando essas escolhas É um caminho quase sem volta, porque a pessoa entrou no caminho, no processo do endividamento, primeiro que ela já acha que o endividamento é algo normal. É tipo parte da vida. Ele consulta colegas de trabalho e está todo mundo na mesma situação. Todo mundo com financiamento de casa, todo mundo com o limite do cheque especial sendo usado, todo mundo com o rotativo do cartão, como se fosse aceitável. Não, o limite, o equilíbrio não é não ter dívidas. O equilíbrio é você estar na idade que você tem poupando o suficiente para sua independência financeira. Então, mesmo as pessoas que não estão endividadas estão iludidas. Elas não perceberam que elas estão talvez atrasadas no ritmo de poupança que deveriam. Para num dado momento da vida, não digo nem parar de trabalhar, mas não sentir mais a pressão do trabalho, poder mudar para um trabalho mais tranquilo, mais leve, que complemente a renda do seu patrimônio, mas com uma escolha que seja menos ansiosa, menos por obrigação, menos por necessidade. Hoje as pessoas se aposentam e muitos vão trabalhar, nem sempre de forma digna, por necessidade de complementar a aposentadoria, porque falhou o planejamento. E infelizmente, essa é uma lição que tende a ser passada de geração para geração. Por quê? Porque é uma lição praticada de forma muito uniforme na sociedade. São poucas exceções, e as exceções nem sempre estão dispostas a demonstrar sua exceção para todo mundo, por questão de violência, de privacidade. A gente tem poucos casos compartilhados de quem faz o que é correto em termos de planejamento. Mas é muito comum ver na televisão a situação de todo mundo. Então a gente vê que a pessoa vendo no telejornal, né, o caso da pessoa que quebrou, em vez de dali tirar uma lição, a pessoa se sente confortável e fala, pô, não sou só eu, né? Tá na minha situação, então vamos ver a solução que vou encontrar para ele, que deve ser a solução para mim também. E vai se levando uma vida de endividamento, de pagamento desproporcional de juros a vida toda. É um mercado financeiro que acaba se conectando com esse perfil. Né? Se na média as pessoas são mal planejadas, o custo do crédito é mais caro para todo mundo. Então, você não sabe se é o ovo ou a galinha que vem primeiro, mas paga-se muito juros porque o crédito é caro. O crédito é caro porque as pessoas praticamente só pagam juros e não têm disciplina de poder lidar com imprevistos no futuro. Isso vai tornando a vida do brasileiro caríssima em termos de serviços financeiros, mas muito pobre do ponto de vista do bem-estar.
Gustavo, você comentou, né, e um ponto muito interessante que você falou a respeito do trabalho, né, quando você ruma para independência financeira, ruma para, de repente, você ter uma liberdade financeira, você pode trabalhar, não parar, mas trabalhar com aquilo que você gosta, você ter a escolha. Pegando aquela primeira frase, né, de enriquecer é a escolha, trabalhar com o que se gosta, escolher aonde trabalhar, escolher aonde morar, escolher com quem você vai estar por perto. O processo de enriquecer é uma escolha, mas enriquecer também é ter as suas escolhas, é você conseguir sustentar e satisfazer as suas escolhas. Olha, não vamos ser hipócritas na orientação no sentido de que, olha, trabalhe com o que você gosta. Porque, de novo, se o passo certo for dado na hora errada, pode ser que eu esteja perdendo as grandes oportunidades que a vida vai me proporcionar. Jovens que não aceitam desafios, jovens que não aceitam pressão, que vão procurar logo cedo o trabalho que seja bom para eles, estão concorrendo com outros milhões de pessoas que também querem ter um trabalho que tenha menos pressão, que tenha menos cobrança, que pague bem. Não vai ter trabalho para todo mundo. Existe uma máxima que eu defendo também de forma insistente nos meus canais, que é: faça o que você tem que fazer. Deixa eu até limpar a voz aqui para falar disso. Faça o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você quer fazer. Existe um momento da vida de pagar um certo pedágio. Alguns vão pagar esse pedágio na educação. Se estudar, né, vão estudar de forma desproporcional nas melhores escolas, estudar muito mais tempo que os outros para entrar nas melhores faculdades e tentar ganhar uma vantagem. Não há educação adequada para todo mundo, mas existe, por exemplo, a possibilidade de você talvez trabalhar mais do que o seu colega. O que é trabalhar mais? Puxa, tem tanto trabalhador que passa 3, 4 horas por dia no ônibus, né, e não está trabalhando o suficiente. A questão é que talvez muitos estejam assumindo trabalhos que sejam trabalhos convencionais, é o trabalho que tem, porque não querem fazer um trabalho que outros não querem fazer. Existem trabalhos talvez que, por mais que sejam mal remunerados, mas vamos lá, um trabalho de coveiro, um trabalho que seja mais altruísta, você trabalhar num laboratório separando análises, coletas, né, de análise para exames de fezes, de urina. Pô, quem que faz aquilo? Tem gente que fala, não, eu não quero isso aqui. Mas vai ter alguém que fala, eu saí da faculdade, não tem emprego, tem para mim. Quando você topa fazer um trabalho que outros não querem, você primeiro está aumentando sua empregabilidade, segundo, você está resolvendo um problema daquele que procura pessoas interessadas em fazer um trabalho e vem você um coringa. Eu fiz várias vezes na minha carreira, muitas aulas que eu dei sem querer dar aula. Eu não queria dar aula de contabilidade, não queria dar aula de estatística, mas é a aula que tinha para o professor jovem. Eu resolvi um problema da fundação que me contratava. Quando você meio que tem um carimbinho ali informal, né, na sua carteira de trabalho, de que você é o cara que resolve o problema dos outros, você começa a ser uma pessoa disputada no mercado de trabalho. Isso tende a melhorar as ofertas de emprego, tende a aumentar a sua renda. E não importa o tipo de trabalho. Eu já convivi com encanador, com pedreiro, com gesseiro. Quando você gosta do trabalho do cara, quando você pega um cartãozinho dele ali, pregado em lugar de destaque na geladeira, vai contratar de novo de 6 meses, você não encontra mais o cara. Ele está contratado por uma grande construtora, porque ele é muito bom. Então, não importa a área, você tem que ter alguma dedicação desproporcional. E aí entra o fazer o que se gosta. Quando você sente que tem uma habilidade manual, que você tem uma capacidade de lidar com esforços, tem uma capacidade de lidar com estresse, você escreve bem, você calcula bem, você é bom no idioma e você tem facilidade com isso, você pode pegar trabalhos que as pessoas não queiram fazer com uma facilidade maior do que outras pessoas teriam. E por essa facilidade, você talvez resolva problemas de uma maneira melhor. Quer um bom exemplo? Escrevi 16 livros. As pessoas acham que eu gosto de escrever. Eu não gosto de escrever. Eu acho um saco escrever. Eu sempre fui muito bom de redação, porque eu lia muito, achava uma tensão enorme fazer redação na escola. E quando eu vi que no meio financeiro, não o jornalismo financeiro, mas na área do valuation, dos laudos, análise, as pessoas boas no quantitativo eram muito ruins em texto, eu vi que ali tinha um nicho para eu trabalhar, tanto aulas quanto material escrito. Foi onde nasceram os meus primeiros artigos. Quando eu vi que o meu meio de comunicar ideal era por escrito, começaram a nascer textos legais, livros legais, fizeram sucesso, eu me preparei como palestrante. No começo era muito difícil ser palestrante, porque eu era um cara muito tímido.
Então sempre entrava tremendo, suado no palco, mas a gente vai vencendo. E ali era o sacrifício que eu tinha que fazer para colher o resultado do meu plantio, que era comunicar algo novo, uma forma de pensar diferente. Fiz o que eu tinha que fazer para poder fazer agora o que eu quero fazer. Hoje eu seleciono, eu não vou dar palestra em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer tipo de evento, não dou entrevista para qualquer canal, enfim. Pô, a gente escolhe de acordo com o ambiente que permita fazer um bom trabalho, né? Então, eu acho que hoje eu faço o que eu gosto, porque durante muito tempo eu usei a facilidade que eu tinha para lidar com o que eu não gostava para construir um diferencial que outras pessoas não toparam fazer. Escrever 16 livros foi dedicar talvez 16 ou talvez 30 meses da minha vida a uma redação para algo que, quanto que paga um livro? Né? Quem escreve um livro ganha dinheiro? Não era para ganhar dinheiro. Mas muitas pessoas não topavam fazer isso porque não dava dinheiro, mas eu topei fazer porque era uma forma de levar orientação de uma maneira organizada para as pessoas. Então, o fazer o que se gosta é uma falácia. Eu acho que pessoas que suportam com mais leveza o que outras não gostam vão chegar mais rapidamente à condição de trabalhar com o que gostam. Talvez até invertendo um pouco da ordem, né? Procurar gostar do que faz, né? Por mais talvez contraditório que seja, você tá nesse trabalho, tá nessa perspectiva e você fala, pô, eu vou gostar do que eu faço, eu vou fazer com maestria, com dedicação, com vontade para conseguir chegar em algum lugar. É a lógica de fazer do limão uma limonada, né? É um trabalho que, pô, mas que ruim esse trabalho. Pô, esse trabalho te apresenta oportunidades diferentes, né? Eu saindo da faculdade me diziam que trabalham naqueles escritórios de consultoria, aquelas empresas que atendem cada semana um cliente diferente. Era um inferno, tiram seu couro, pressão. Cara, pressão por quanto tempo? Você vai a cada semana conhecer uma empresa diferente, um negócio diferente, você está conhecendo o mundo num espaço muito curto de tempo. Você prefere passar 10 anos trabalhando todos os dias com a mesma rotina, sem aprender nada de novo? São visões diferentes, né? Então, enquanto alguns dizem que tira o couro, você pode entender como aquilo é uma janela de trabalho para aproveitar uma oportunidade de aprendizado que muitos estão recusando. Eu falo pelo jornalismo aqui, todo dia falando com um monte de gente diferente, com matar um leão todo dia. Diferente, é puxado bastante, mas pô, a recompensa é sensacional. É isso. Ô Gustavo, você estava falando, escreveu 16 livros e, poxa, é uma dedicação intensa, uma dedicação grande. Naquela perspectiva do começo da sua fala, que você falou, poxa, tem que ter disciplina, tem que se manter motivado, né, para fazer algumas coisas, para colher lá na frente. Como que foi esse processo, né, de disciplina, de motivação? O que motivava? Porque talvez naquela época, quando você identificou essa oportunidade de, pô, escrevo bem e geralmente os relatórios, quem entende de uma coisa não entende de outra, você não estava pensando em ser o Gustavo Cerbasi de hoje. Você estava num processo ali de talvez de entendimento de quem você era, para onde você ia. Como que foi esse processo de disciplina e motivação para construir essa carreira? Bom, tinha o lado anti-motivação, que era no começo da carreira, professor jovem, eu tinha aquela grade de aulas que era tal semana tinha 4 horas de aula, na outra tinha 16, numa não tinha aula nenhuma. Então uma agenda que era meio volúvel. Essa agenda me ajudou, por exemplo, a preparar bons materiais de aula. Foi aí que começou o meu primeiro livro. Quando numa dada aula, que eu sabia que era uma aula abacaxi, aula de contabilidade para um pessoal de marketing, né? Marketing odeia contabilidade. O que eu fiz naquela aula foi preparar todo o conteúdo, não com base nos livros técnicos, mas com base no que seria uma maneira de aplicar a contabilidade na vida de cada um. E eu convidei os alunos todos para trazerem para a aula a declaração de imposto de renda do ano anterior. Cara, vocês vão aprender contabilidade com base no seu imposto de renda. Foi uma brincadeira, porque eu associava dessa forma. Quando eu estava analisando ativos, né, de um balanço, eu associava com bens e direitos do imposto de renda. Quando eu estava analisando passivos, eu via dívidas de ônus reais. Como estava todo mundo fazendo MBA, falei, gente, vamos aproveitar que está todo mundo querendo mudança na carreira, vamos abrir o jogo, quanto cada um ganha, quanto tem de grana, vocês são jovens, a vida vai mudar pra caramba. A gente começou a brincar com a avaliação. Quem era o aluno com maior valor? Qual que era o aluno mais desequilibrado? Indicadores financeiros no imposto de renda. Dessa brincadeira, nasceu uma provocação de um aluno que era sócio de editor. Falou, cara, professor, você tem que usar sua apostila e fazer um livro. Não é que eu queria escrever um livro, não é que eu pensei em escrever um livro. Eu já vinha me dedicando a ter uma apostila bem montadinha para um assunto que eu achava difícil, para um público que não queria. E diante da insistência desse meu aluno, saiu o primeiro livro.
que eu achava que, pronto, agora só falta ter filho e plantar uma árvore, né? Mas a primeira parte já cumpri. Mas esse livro começou a fazer sucesso. Sucesso porque ele era meio inusitado. Ele foi escrito por mim, a convite do dono da editora, a gente usou uma linguagem popular, linguagem da autoajuda. Dizia ele que era uma forma de alcançar mais pessoas. E as primeiras entrevistas que eu dei foram bem no monte do tipo, você é um mestre em finanças. Por que essa linguagem de autoajuda? Por que uma linguagem tão popular? E era o objetivo de levar o conhecimento para quem não podia pagar por um MBA. Ali ficou claro que tinha uma maneira de escrever diferente. E o resultado do livro foi justamente do fato de ter uma agenda leve, que nas férias escolares eu não tinha aula. Então, cara, em vez de sair de férias, estou ganhando pouco ainda, vamos debruçar nesse livro. Funcionou muito bem escrever o livro de forma compacta num dado mês. O livro fez sucesso logo no primeiro ano. O que eu fiz foi, no ano seguinte, usar a mesma técnica. Vou usar as férias, meu tempo de pausa, para organizar os artigos que eu escrevi sobre o assunto, as respostas por e-mail que eu dei para os meus leitores, e organizar o segundo livro. Eu não percebi, mas eu estava criando uma dinâmica que acompanhou a minha vida por uns 12 anos aproximadamente. Eu começava o ano, férias de janeiro e dezembro, escrevendo o livro, geralmente na praia, lugar calmo, eu ia para o mar, voltava para casa, escrevia um pouquinho, quando eu cansava, eu ia para o mar de novo, então era 4, 5 banhos por dia. Eu escrevi o livro nas férias de janeiro e dezembro e janeiro. Nos primeiros 2 meses do ano, esse livro já estava saindo da editora, os releases eram distribuídos para a imprensa, eu atendia a imprensa de forma muito intensa, aproveitando que minhas aulas eram normalmente noturnas, eu passava o dia num canal de televisão, no rádio. Isso criou uma conexão muito boa com a imprensa, e no restante do ano eu palestrava sobre o assunto, porque as palestras, as entrevistas chamavam a atenção do público e o mercado de palestras comprava meu conteúdo. Esses 12 anos foram férias, escrevendo, primeiros meses do ano divulgando o livro, o restante do ano palestrando até não aguentar mais, andando de avião quase todos os dias. Quando chegava as férias no fim do ano eu estava cansado, mas já com um monte de artigo escrito nesse tempo de voo de avião, e aí nascia um livro para o ano seguinte. Foi esse período de 2 meses de férias por ano no começo do ano, mais os 30 dias do meio do ano, ou seja, ter um bom tempo de descanso que me permitiu ter o ócio criativo para criar um conteúdo que fosse sempre bem introspectivo, bem pensado, refletido, tipo, vou criar um artigo, né? O artigo era o que hoje a gente faz, vou fazer um post e ver se as pessoas curtem mais ou não, tem engajamento. Eu fazia um artigo, publicava, e dependendo da quantidade de comentários, virava ou não o conteúdo do livro. E assim eu fui construindo meus 16 livros entre 2002 e 2019, que saiu o último. E está colhendo os frutos do longo prazo, né? Investimentos ao longo prazo. Né? Sem dúvida, porque nunca imaginei que eu fosse ganhar dinheiro com os livros. Hoje, com 16 livros publicados, dos 16, 4 não estão mais, mas 12 estão vivos. Ainda estão vendem, né? Ainda vendem, 12 vendem, vendo por mês, em média, 10 mil livros aproximadamente, então dá um resultado, dá para sustentar a família, mas tem uma boa demanda por palestras e outras atividades. Por exemplo, hoje eu sou sócio da Super Rico, né, que é uma startup, uma plataforma de planejamento financeiro, e como sócio de uma startup eu não tenho remuneração, então eu posso ter essa condição de estar como sócio, de atuar com base no equity, porque eu tenho outras frentes que me remuneram no automático, é minha fonte de renda, os livros e o patrimônio acumulado que também gera uma renda passiva, isso já há um bom tempo. Quem me acompanha desde o princípio sabe que um momento importante da minha carreira foi lá em 2005 que eu alcancei minha independência financeira. Um patrimônio não muito robusto, não muito grande, mas cujo rendimento já pagava as contas do estilo de vida simples que eu tinha naquela época. E a partir de então, meu estilo de vida só veio melhorando à medida que aumentava o patrimônio. Desde 2005, eu não trabalho para pagar minhas contas, eu trabalho para aumentar o patrimônio. Um patrimônio maior me permite, com rendimento, pagar mais contas. E a gente aumenta o consumo de forma sustentável. Maravilha. Gustavo, eu quero pegar esse gancho para continuar falando com você, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, eu vou continuar aqui com o Gustavo Cerbasi e daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo. Papo de Dinheiro volta já, continue com a gente. Bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, seu programa, seu podcast de educação financeira e finanças pessoais. Hoje recebendo aqui o Gustavo Cerbasi, especialista em inteligência financeira, sócio da Super Rico, autor, palestrante. E no último bloco, Gustavo, você estava falando, em 2005 alcançou a independência financeira, já não precisava mais ter a renda ativa para bancar o seu estilo de vida, seu custo de vida.
o que me traz algumas questões, inclusive do comecinho da nossa conversa, sobre enriquecer. Vamos lá. Enriquecer é diferente para cada pessoa, né? Talvez o que é enriquecer para você não é enriquecer para mim, é colocar as prioridades, é fazer exatamente algumas escolhas em relação a enriquecer. Como que se deu esse processo de chegar e falar, poxa, enriqueci, né? Tô na minha independência financeira. Ou, para algumas pessoas poderia, legal, eu já não preciso mais trabalhar, mas deixa eu esticar um pouco meu padrão de vida para continuar, já que eu tô no gás aqui, né, poderia esticar um pouquinho mais. Como que é esse processo? Como foi esse processo para você? E como você tem acompanhado, né, com as pessoas que você conversa, com as pessoas com quem você que você atende, né, esse processo de enriquecer, né? O que é enriquecer? Por essas provocações que costumam ser feitas. Aqui ter alcançado a independência financeira lá em 2005 me ajudou muito, me serviu muito de laboratório para muitas das coisas que eu ensino hoje nos meus livros e no planejamento que a gente oferece através da Super Rico. Foi uma mistura de sentimentos. Primeiro, o enriquecimento não foi algo fruto do vou chegar lá. Foi mais consequência do vou aproveitar a carreira, porque eu estava numa fase que a carreira cresceu muito. Como professor, sendo remunerado como professor, não tinha uma remuneração fora da média do mercado, mas eu estava topando naquele momento da minha vida, ainda sem filhos, ter uma agenda de aulas muito densa. Então, aquilo que eu falei no começo, eu topava fazer o que os outros não topavam. Eu topava ter uma agenda com aulas que, num dado momento, iam das 8 da manhã até as 10h30 da noite. Fora o tempo de dúvida dos alunos, que eu esticava até meia-noite. E eu falava com a minha esposa, é uma fase, logo, logo virão os filhos e a gente acalma um pouquinho. Tem um fator importante que eu não me sentia um cara de finanças. Eu era um cara da administração pública, minha formação original, que foi convidado para atuar em finanças porque escrevia bem. Eu me sentia prestando um serviço por um tempo e iria acabar aquilo num dado momento. Eu não sabia ainda quando, se eu ia fazer uma outra faculdade, uma pós, enfim, mas eu achava que em algum momento eu ia encerrar aquilo. Só que os convites foram aparecendo, eu fui abraçando esses convites, eu achava o máximo aquele processo de poder ligar para minha esposa e falar, meu amor, dá para comprar aquele tapete agora, né? E a coisa foi crescendo. Só que por ter agenda muito cheia, por estar falando muito desse assunto até nas horas livres, que começou o livro e começaram as palestras, aquilo entrou numa dinâmica de um trabalho incessante. Minha esposa também trabalhava na época, então ela também cresceu na carreira, e a gente não teve tempo de ajustar o estilo de vida. A vida que a gente tinha ganhando pouco no começo da carreira, ela perdurou por 4, 5 anos e a renda cresceu muito. Então chegou um momento que a gente se viu poupando, já casados, 60%, 65% da renda. E coincidiu com o momento em que a Bolsa estava numa fase muito favorável. Nós casamos em 2002, na eleição do governo Lula, e de 2002 para 2005, para pegar o histórico, a Bolsa foi dos 10 mil pontos até os 40 e poucos mil pontos. E eu surfei essa onda, dando aula de finanças, brincando com os alunos. Uma aposta aqui, outra ali. Quando eu vi, eu estava quase naquele R$1 milhão, que era um número simbólico, que se eu chegasse, o rendimento seria suficiente para pagar meu custo de vida de pouco mais de R$3 mil mensais. E naquele momento, por falar disso, começar a falar do 1 milhão, da independência financeira, aumentou a procura por palestras, aí numa reta final ali nos últimos 100 mil, o sucesso dos livros das palestras me permitiu chegar nesse 1 milhão. Qual que foi o sentimento? Acho que é aí que é o ponto que você queria entender mais quando perguntou. O sentimento, quando eu cheguei naquele 1 milhão e pouquinho, cujos R$3.400 da época pagavam as contas que eu tinha, 3.400 líquidos, né? Era o sentimento, foi isso que eu falei para minha esposa, de que eu não preciso mais trabalhar. Agora, com essa vida que a gente tem, basta todos os meses tirar um pouquinho da conta, tá corrigido pela inflação, a gente paga as contas, para de trabalhar. Mas quem disse que o professor gosta pensa em parar de trabalhar? A gente gosta de transformar vidas. O que aconteceu naquele momento foi que, não precisando mais do trabalho, eu comecei a recusar trabalhos que eram simplesmente pelo dinheiro. Não, cara, não, esse tipo de aula eu não quero, não, nesse horário não faz bem para mim, não, aqui eu já combinei um negócio com a minha esposa. Eu comecei a pegar só trabalhos que fossem muito atraentes, inclusive palestras não remuneradas, quase todas as palestras eram não remuneradas naquele momento. O que aconteceu? Mesmo não sendo remuneradas, eram atividades que poucos queriam fazer por não ser remuneradas, mas geralmente me expunha ao público, me expunha à imprensa, né? Quando me via falando para os telejornais da noite, para o rádio, para 300, 400 pessoas, aquilo veio causando uma euforia e comecei a performar de um jeito cada vez melhor.
porque eu podia me entregar de corpo e alma para as palestras, porque eu não estava preocupado com a não remuneração que elas me traziam. Consequentemente, comecei a trabalhar cada vez melhor. A procura pelas palestras aumentou de uma forma impressionante. Chegou uma hora que eu não tinha mais agenda. Quando eu não tinha mais agenda, eu comecei a cobrar. E aí, oferta e demanda. Quanto mais demandava e menos agenda eu tinha, mais eu subia o preço. E aí que eu comecei a ganhar dinheiro mesmo. Quando eu achava que eu não ia mais ganhar. Por quê? Porque eu estava fazendo o que eu gostava, quando eu queria, na intensidade que eu gostava. Se surgia algum tipo de projeto, vamos fazer uma viagem legal? Vamos. Então libera mais umas 10 datas para palestra que a gente consegue pagar uma viagem. A vida ficou mais flexível. E desse movimento nasceu, por exemplo, meu livro Adeus Aposentadoria, em que eu convido as pessoas não a pensarem em parar de trabalhar. Quem pensa em parar de trabalhar é porque não gosta do trabalho. Não gosta do trabalho porque conduz esse trabalho simplesmente porque esse trabalho pode proporcionar de conforto para a família. Se a pessoa levar em consideração que num dado momento da vida ela pode alcançar a independência financeira, mesmo que parcial, vamos imaginar que ela consiga tirar dos investimentos 50% do que custa a vida dela. Poxa, então num dado momento da vida essa pessoa pode abandonar o emprego que pague bem, mas que seja sobrecarregado, e aceitar um emprego que pague menos, mas que seja sensacional. Algo mais artístico, algo mais inspirador, algo que seja mais da vocação da pessoa. Eu posso libertar a pessoa daquele estigma, que principalmente a minha geração tinha muito, né? Que papai e mamãe queriam que todo mundo fosse engenheiro, advogado ou médico. Não, vai fazer o que você gosta. Então, enquanto você está fazendo algo que você não gosta, comece a fazer cursos, experiências, treinamentos de coisas que te apaixonem. Talvez no começo você comece a trabalhar de graça com aquilo, de forma voluntária. Tudo que é apaixonante talvez não remunere muito, né? Você, sei lá, fiscal das Olimpíadas. Mas se você for um bom fiscal das Olimpíadas, talvez você seja chamado para ser fiscal de um esporte que você goste e ser remunerado por aquilo. Então chega uma hora que performar bem naquilo que você gosta de fazer, mesmo que não remunerado, faz com que você se destaque dos demais e aquilo cria uma outra oportunidade de trabalho. Então, aí sim fica clara a relação entre a independência financeira, fazer o que gosta, ter liberdade, não precisar trabalhar tanto pelo dinheiro e talvez, se a pessoa imaginar que lá com 60, 70 anos vai estar não trabalhando por obrigação, mas trabalhando em algo que encante, que dê energia para ela, essa pessoa talvez possa trabalhar até os 100 anos. Né? Não é impossível imaginar um professor, né, compartilhando sua experiência, seja presencial, online, num podcast, mesmo com muita idade, se a pessoa não depender daquilo para sobreviver. Se ela depender, provavelmente ela vai ter que aceitar empregos que não sejam exatamente no formato que ela quer e vai sofrer mais para conduzir esse processo. Ô Gustavo, e nessa situação, né, que eu até comentei sobre que enriquecer acaba sendo diferente para cada pessoa, né? As necessidades, as escolhas, o estilo de vida, né? Como planeja para você ter uma vida tranquila, né? Que seja interessante até, de repente, para um ego ou para as vontades que você tem, consumistas até mesmo, com a possibilidade de você ter um padrão de vida menor, mas já ser independente, né? Como que lida com esse processo e como se planeja até para colocar no papel e falar, poxa, eu quero isso, né? Eu gostaria de estar assim ou ser assim. As pessoas não querem ser consumistas, elas aprendem a ser consumistas. O consumismo é fruto, muitas vezes, da falta de perspectiva. Imagina uma cidade bem interiorana, que tem a qualidade de vida, mas que não tenha nenhuma estrutura cultural, nenhum teatro, nenhum clube, nada, não tem nada diferente para você fazer no fim de semana. Se você andar pela interior, aquela cidade que o lazer dos jovens é andar de carro na avenida no fim de semana. Nessas cidades, como não há como aproveitar o resultado do seu trabalho, o que acaba sendo uma forma de distinguir os bem-sucedidos dos mal-sucedidos é o status. O tamanho do carro, o tamanho da fivela do cinto, a marca que ostenta na camiseta. Então, o status é consequência de uma limitação de possibilidades que a pessoa tem na vida. E ela vai querer o tapinha nas costas. Pô, bela gravata, belo cinto, né? Belo carro. No planejamento, o que nós fazemos na Super Rico, a parte mais difícil do trabalho é arrancar das pessoas, depois de tirar uma casca bem grossa de cima, aquilo que elas já sonharam no passado. Normalmente o adolescente, o jovem, sabe muito bem o que quer da vida. Ele quer viajar ao mundo, ele quer ter um carro diferente, ele quer morar num ambiente legal. Meu filho me falou ontem à noite, né? Pô, tô vendo esse programa na televisão. Pai, um dia eu quero morar no Alasca, cara. Eu quero pescar peixe que nesses caras. Pô, eu fiquei orgulhoso, porque eu já pensei isso também. Né? Mas, você pode fazer isso de forma turística ou tentar viver um tempo. Mas os jovens sonham. Quando os jovens começam a trabalhar e enfrentam a limitação do dinheiro, a dureza
da correria da vida moderna, eles começam a se resignar e aceitar que a vida é escolher uma casa, pagar as contas da casa, ir para o trabalho todo dia, fazer um pé de meia, parar, e isso é uma vida muito pobre. Então, riqueza, na verdade, ela não é algo que eu posso dizer para você o que é de maneira exemplificada, mas eu digo no meu livro A Riqueza da Vida Simples, que riqueza é ter abundância daquilo que é importante para você. Quando a gente consegue ter uma conversa mais profunda sobre o assunto, a gente descobre que para algumas pessoas riqueza é se vestir bem. Porque é questão de dignidade, porque a profissão que a pessoa tem é respeitada de acordo com a postura social dela. Então nós vamos pensar numa forma de planejar, estar sempre com o guarda-roupa bem montado. Para outras pessoas, riqueza é receber pessoas em casa, ou poder ir à casa dos outros e levar uma cerveja, levar uma carne, visitar a família com frequência quando mora longe. Para algumas pessoas, riqueza é poder doar muito. Tem gente que doa 30%, 40% da renda para causas que acredita. Então eu preciso primeiro entender o que é riqueza. E quando eu entendo o que é riqueza para cada pessoa, eu vou diagnosticar que normalmente o estilo de vida da pessoa é incompatível com a riqueza que ela quer ter. Então o que a gente faz? A gente faz um ajuste no estilo de vida, simplifica o estilo de vida, porque a riqueza não está na casa, no carro, para muitas pessoas, no plano de saúde, a riqueza está nas experiências que a pessoa tem, e a gente simplifica o estilo de vida para poder ter mais orçamento para aquilo que é importante. É uma combinação de dois conceitos que a gente encontra de maneira bem ampla na literatura. Minimalismo é o processo de transição, quando eu proponho às pessoas que enxuguem tudo, né? Vamos fazer um trabalho radical, sem lazer, sem qualidade de vida, sem cuidados pessoais, por algumas semanas, uma experiência, como se fosse um detox nutricional, como se fosse um jejum para aliviar o corpo. Eu vou limpar as contas radicalmente, no centavo, tudo que eu puder. E a pessoa vai tentar viver alguns meses dessa maneira. Alguns continuam depois disso, alguns poucos. Talvez 20% das pessoas gostam do minimalismo. Pô, isso aqui é um jeito leve de viver. Mas quando eu enxugo as contas, os outros 80% que não curtem o minimalismo vão poder agora se converter ao essencialismo. Que é com um orçamento leve, já sem pagar tanto em juros, poder se livrar daquilo que estava custando caro demais, às vezes mudar a moradia. A pessoa pode investir, por exemplo, numa cozinha, se ela gosta de cozinhar, num equipamento esportivo, se ela gosta de praticar um esporte, num carro melhor, se ela gosta de viajar. Então, essencialismo é quando o seu orçamento ele se torna desproporcional em relação dos outros, maior, mais concentrado, num item, mas que é um item considerado mais importante para a pessoa. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que, para mim, essencialismo é viajar. Eu gosto muito de conhecer o mundo, explorar culturas. Então, minha rede social, que é uma rede de finanças, ela tem 30% do tempo dedicado a viagens. Porque metade do meu orçamento familiar é dedicado a viagens. Nós temos um perfil essencialista. Tem uma boa renda, um resultado da carreira interessante, então eu ando com um carro de luxo, tenho um apartamento grande, mas eu poderia ter toda essa infraestrutura mais cara do que eu tenho. Eu escolhi não ter porque eu gosto de proporcionar para mim, para minha família, viagens, intercâmbio com os filhos, experiências. E isso é muito interessante, porque quando você tem abundância daquilo que é importante para você, você é uma pessoa melhor. É fácil entender quando eu falo com pessoas que gostam de música, por exemplo. Se a pessoa gosta de música, ela consegue a cada 2, 3 meses ver o show das suas bandas favoritas, ir aos festivais, a pessoa está energizada, ela trabalha melhor, ela não tem tempo ruim, ela está feliz. Então ela é uma pessoa mais produtiva, ela é uma pessoa melhor para a sociedade, ela agrega mais valor à sociedade porque, no particular dela, ela está lidando melhor com o dinheiro, ela não está tentando ser igual a todo mundo ou competir com todo mundo, pelo preço da fivela do cinto ou da grife que ela ostenta na roupa. Aí, no fim das contas, passando do minimalismo para o essencialismo, esse processo de enriquecer acaba se tornando e ter a independência financeira acaba se tornando uma questão de tempo, porque você está fazendo o que você gosta, está se retroalimentando das boas energias, vira uma questão de tempo. Tempo, mas vamos... tem muita gente nos assistindo que odeia aquela ideia de que, não, cara, eu não preciso esperar tanto, eu tenho caminhos, tenho atalhos. O tempo, eu diferencio o curto caminho longo do longo caminho curto, né? O que é o curto caminho longo? É o caminho longo, é o planejamento. Você faz as contas, sabe, vai ter independência financeira em 2, 3 décadas, que você vai viajar daqui a 3 anos. Não é exatamente o que você queria. Mas o caminho parece curto porque todos os meses você abrir o seu aplicativo, sua planilha, você consegue confirmar que está no caminho certo. Então é um investimento mais consistente, perfil mais conservador do que arrojado, pode ter sim algumas ações, algo mais apimentado nos investimentos, mas aquilo é o complemento, não é o objetivo principal. Então,
apesar de ser um caminho longo, ele se mostra curto porque você todos os meses confirma e tem algum aprendizado que permite acelerar o processo. É o oposto do longo caminho curto, que é o que a maioria dos brasileiros procura. É o atalho, é a Mega Sena, é conseguir alguém que me ponha numa vaga de trabalho, mas que eu não estou preparado para ela, porque só vou entrar lá porque meu padrinho está indicando. A ação que vai subir 200, 300%. Ação, cripto, qualquer coisa que vai ser a bola da vez. Esse é o longo caminho curto, porque a pessoa passa a vida procurando atalhos. Às vezes acerta 1, 2, 3, 4 vezes, ganha muito autoconfiança, né? Quando aumenta a autoconfiança, faz uma aposta desproporcional e perde tudo. Então sobe e desce a vida toda, e a vida vai ser uma vida bem sofrida, né? Porque é uma vida de um apostador. Se a pessoa gosta de apostar, pega lá 2, 3% do seu patrimônio, vai para Las Vegas, joga na Mega Sena, compra aquela criptomoeda que ninguém está apostando nada, aquela small cap que está meio esquecidinha. Pode apostar, não tem problema. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, melhor. Eu acho que só não deve comprometer a saúde financeira da família, a estabilidade mental. O mental é importante porque não sei quantas pessoas você conhece, por exemplo, que todos os meses tira algum tipo de rendimento de uma carteira de ações arrojada ou de uma carteira de cripto. Ela pode ter lá 100 milhões, mas quando que é a hora de tirar? É a hora que seus 100 milhões viraram 50. É muito doloroso você tirar aí $10 mil para pagar suas contas. Você acha que está num momento muito ruim. Então a pessoa vive uma relação muito ansiosa com o dinheiro quando ela tem um perfil apostador nos investimentos. Então o curto caminho longo é um caminho consistente, é um caminho do aprendizado. É um caminho que a cada 6, 12 meses você vai refletir sobre as escolhas que fez no passado e falar, cara, por que eu pensei isso? Você vai melhorar o processo. Parece ser um caminho longo, mas ele vai ganhando uma vantagem ao longo do tempo à medida que evolui seu conhecimento e sua habilidade. E nesse ao longo do tempo, você falou, quando atingir a independência financeira, não foi aquela sensação de cheguei lá, né? Aproveitar o processo, aproveitar o caminho e fazer as pequenas vitórias tão importantes quanto a meta principal, isso ajuda nesse longo caminho curto? Aí que entra a qualidade de vida. Ou curto caminho longo. Seria o curto caminho longo, né? Isso. Porque a qualidade de vida, na verdade, é o que faz a vida valer a pena. Eu não gosto da ideia de trocar o presente pelo futuro, de fazer grandes sacrifícios para se aposentar num prazo menor. Por quê? Vou fazer 25 anos de carreira, eu lidei com algumas centenas de casos de pessoas que aparentemente estavam fazendo tudo direitinho. Estavam felizes com uma vida simples e poupavam 30%, 40% do que ganhavam porque imaginavam que iriam viajar no futuro, que ia ter um carro de luxo, que teria uma casa no topo da montanha. O que vai acontecendo ao longo da vida? Principalmente para pessoas que se sacrificam demais, as pessoas tendem a pagar o preço. Às vezes é com saúde, às vezes é com relacionamento, às vezes é com felicidade. Porque a pessoa que faz muito sacrifício, ela se habitua à vida espartana, ela se habitua à restrição. Acho que todo mundo que está assistindo vai lembrar de um avô, de um tio, né, que tinha um bom pé de meia, mas vivia ali guardando centavo porque virou um hábito. Depois de 30, 40 anos que você vive de forma econômica, você não vai saber desfrutar do dinheiro que você acumulou. Pode ser que isso não pareça um problema. Isso gera muita briga familiar, muitas vezes pós-morte. Eu já vi famílias romperem porque discutiram, poxa, mas se eu soubesse que papai tinha patrimônio, a gente tinha vivido melhor, foi tanta restrição e eu não entrei na faculdade, não sei o quê. Então tem família que rompe por saber que, poxa, se sentiram traídos pela pessoa que poupava demais. Então qual que é o modelo ideal? O modelo ideal é de maximizar o consumo. Eu vou gastar o máximo que eu posso, com qualidade. A qualidade envolve lazer, cultura, cuidados pessoais, então tem bastante qualidade de vida e pouco custo fixo. Mas eu vou gastar o máximo que eu posso e investir com qualidade o mínimo que eu preciso. Para quê? Para não perder no futuro essa qualidade de vida que eu estou construindo. Então nós estamos maximizando o equilíbrio, não o esforço, não a poupança, não a rentabilidade. É quando eu consigo encontrar esse ponto ideal. Esse é o objeto de estudo do planejamento financeiro familiar, é maximizar o consumo, a qualidade do consumo e garantir que esse bem viver não falte amanhã. Se eu morrer hoje, vivi bem até hoje. Se eu morrer daqui a 100 anos, eu vivi bem nesses 100 anos. Essa é a equação que nós queremos fechar com o planejamento financeiro. Sensacional. Gustavo, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Queria que você deixasse mensagens finais aí
para os nossos telespectadores, amarrando um pouco do que a gente falou, de repente alguma coisa que você está olhando agora ou que você está vendo que pode ser uma tendência, né, para melhorar a vida financeira das pessoas, algo também que você, ao longo de 25 anos de carreira, já deve ter visto muita coisa, que fale, poxa, isso é muito importante dos telespectadores saberem nesse momento. Bom, sem dúvida, eu acho que a gente vive um momento muito importante para a economia brasileira como um todo, do ponto de vista do mercado financeiro, grandes transformações acontecendo. Quem está mais atento ao mercado sabe que os últimos 20 anos foi um período de transformação da atividade dos assessores de investimento, consultores de investimento. As pessoas aprenderam a investir, não de forma eficiente, mas aprenderam os mecanismos. Como funcionam as instituições, como acessar os produtos, as contas digitais online, isso trouxe uma grande transformação no mercado. Eu acredito que nós estamos começando uma transformação ainda maior para os próximos anos. Não é futurologia, simplesmente a história brasileira repetindo, por exemplo, o que aconteceu na história americana, só que com 20 anos de atraso. Lá nos Estados Unidos, a partir do momento que saturou o mercado de consultorias de investimento, saturou, não que acabou o mercado, na verdade o mercado ficou muito competitivo e o diferencial dos consultores ficou muito pequeno. Hoje, se você abrir uma conta num banco americano, você sabe que o perfil conservador vai ganhar 4% ao ano, moderado 6% ao ano, arrojado 8% ao ano, porque muita gente investindo, a estratégia bastante uniforme entre as instituições e o papel do consultor ficou bem menor, bem menos relevante. Você não consegue encontrar tantos diferenciais no mercado. Qual papel ganhou destaque? O papel do planejador financeiro. Por isso que eu me associei à plataforma Super Rico. Hoje nós formamos planejadores financeiros. O que o planejador financeiro traz de novo para o mercado? Ele deixa de considerar o investidor naquela rotularização de perfis conservador, moderado, arrojado, e ele passa a analisar individualmente cada investidor, de acordo com as necessidades dele. Não tem filhos, não tem alguma saúde genética, não tem proteção, planejamento sucessório, paga imposto como deveria. Então, toda a carteira de investimentos tende a ser modelada de acordo com os projetos que a pessoa vai construir. E, normalmente, o planejador financeiro prescreve para o consultor de investimentos a composição ideal da carteira, para que o consultor de investimentos indique quais são os produtos. O que vai acontecer no mercado nos próximos anos? Nós estamos já provando para as instituições financeiras a tese de que uma pessoa com a vida planejada não merece pagar a mesma taxa de juros no crédito que paga uma pessoa não planejada. Por uma razão muito simples. A minha plataforma, como outras plataformas vão surgir, a plataforma Super Rico, ela mostra para a pessoa, no mês a mês, que se ela continuar com um comportamento desequilibrado, em janeiro ela não paga o IPVA ou o IPTU. Ela não vai chegar no mês de maio e conseguir honrar os compromissos dos aniversários da família. Então, eu estou alertando a pessoa quando o erro dela está em R$20, não em R$2.000. E eu consigo fazer com que ela corrija. Então, com essa antecipação, já estamos conseguindo garantir para os nossos clientes taxas de juros melhores nos financiamentos e empréstimos. Na outra ponta, eu estou provando para as corretoras de investimento que o meu cliente, como tem um investimento planejado de acordo com os sonhos que ele quer concretizar, curto, médio e longo prazo, ele pode ter uma carteira mais adequada a esse tipo de investimento. Não vai ter aquele tipo de surpresa do tipo, procurei um produto de renda fixa, me indicaram uma LCA, agora eu descobri que ela não tem liquidez e eu preciso do dinheiro. Vou vender no mercado secundário, perder dinheiro? Não. O meu cliente ele vai ter uma carteira de menos liquidez, mais adequada ao médio e longo prazo, com uma duration mais longa, um prazo médio de investimento mais longo. Consequentemente, vai ter uma rentabilidade média maior. O que nós estamos afetando? O spread do mercado. Há 20 anos eu falo que o spread bancário não é culpa dos bancos. Todo mundo tem o hábito de chamar os bancos de vilões da economia. O vilão da economia é ignorância. Se eu consigo fazer com que meu cliente invista melhor e tome o crédito a uma taxa de juros mais barata, eu estou trabalhando no mercado com spread menor sem afetar o lucro dos bancos. Porque eu estou tirando do banco o quê? O custo. Então está se construindo no mercado para os próximos anos um ganha-ganha impressionante. O único que vai perder é o informal, né? o agiota, né? Que socorre quem está fora do sistema. Mas os bancos tendem a preservar seu lucro com produtos mais eficientes, taxas menores no crédito, taxas melhores nos investimentos e a família planejada ter uma vida financeira que pague menos juros. Ou seja, o dinheiro tende a circular melhor e isso vai trazer uma eficiência impressionante no mercado, totalmente alinhada com os planos de Banco Central, está se falando de aplicativo único, de ter tudo centralizado, Open Banking. Então a gente vai passar por uma construção no mercado financeiro que vai transformar essa relação das pessoas com as instituições, vai melhorar o relacionamento bancário e ter muito mais eficiência, fazendo com que as pessoas consumam melhor
em vez de pagar juros numa cadeia de consumo muito curta, que não funcionava bem. É o ganha-ganha, né? O ganha-ganha que está sendo construído com inteligência. Ninguém está tirando de ninguém, simplesmente estamos trazendo eficiência para o mercado. Otimizando o mercado. Gustavo, obrigado. É um grande prazer estar com vocês. Sempre quis trazê-lo aqui e espero que seja a primeira de muitas. Que seja a primeira de muitas. Muito obrigado. Valeu, obrigado. A gente conversou aqui com o Gustavo Cerbasi no nosso Papo de Dinheiro. Claro, você já sabe, né? Todas as semanas a gente falando aqui de educação financeira, finanças pessoais. Eu espero você, então, na próxima semana. Um forte abraço. Tchau, tchau.